É a melhor Copa de todas? Tem muita gente questionando até sobre o formato da Copa do Brasil, né? Regulamento e tal. Eu falei na outra live aí de terça-feira que não sou a favor, não gosto dessa regra, desse regulamento aí da vantagem do empate para o time visitante, que é o time grande, né? Normalmente, na primeira fase, o time mais fraco joga em casa e o time grande é o visitante, né? Um time mais popular. Ele tem a vantagem do empate. Se empatar, ele se classifica. Eu acho que o time pequeno tem que ter a vantagem de jogar em casa na primeira fase e o critério de empate não tem que ter. Se empatar, vai para os pênaltis. Pronto. Essa é a minha opinião. E mesmo com essa vantagem de empate, teve muita zebra rodando. Mesmo com podendo empatar, os times perderam aí na Copa do Brasil. Alguns passaram vergonha, né? O Motoclube ganhou da Chapecoense, tá aí um caso de um time grande não, né? De um time de Série B, no caso, né? A Chapecoense é o tradicional que tinha vantagem de empate e acabou perdendo. Mas a Chapecoense é um time de Série B mais fraco, né? Então, estava na Série A ano passado, foi rebaixado em último lugar. Mas tá, a Chapecoense não foi uma vergonha perder com o Motoclube, não. Até porque o Motoclube já aprontou outras vezes, eliminando Botafogo e outros times aí tradicionais. O Icasa empatou em 0x0 com a Tombense e a Tombense passou pela vantagem do empate para a próxima fase. O Pouso Alegre venceu por 2x0 o Paraná. O mandante venceu. O Coritiba venceu por 5x2 o Bahia de Feira, de virada, lá na casa do Bahia. O Azuris venceu por 1x0 o Botafogo de São Paulo. E aqui temos a primeira vergonha. O Grêmio foi eliminado pelo Mirassol. Eu não digo que foi uma vergonha, porque o Grêmio, quando saiu o sorteio, já foi falado que ele se deu muito mal no sorteio, porque o Mirassol é um time que tem ido bem no Campeonato Paulista, chegou até semifinal no ano passado, tinha chegado até as quartas no outro. Até as quartas é normal, né? Acho que chegou até a semifinal também da Copinha. É uma base boa, quase ali que consegue parar o Santos. Quase não, tomou 3x0, né? Fez uma boa Copinha, uma boa Copa São Paulo. Faz um bom Campeonato Paulista de novo. E já era esperado que seria um jogo difícil para o Grêmio. Mas eu esperava que o Grêmio fosse eliminado, né? Mas tá aí, 3x2 para o Mirassol. Tem alguns jogadores também experientes, além da base. Tem o Camilo, jogador do Inter, teve a lei do Exival. Tem outros jogadores ali, se não me engano, o William Correia. Tem jogadores ali conhecidos jogando no Mirassol e uma base boa. Uma vitória aí do Mirassol, então, contra o time que é o segundo maior campeão da história da Copa do Brasil, que é o Grêmio. Que não disputa a primeira fase da Copa do Brasil há muitos anos, né? Porque o Grêmio sempre estava participando da Libertadores. Esse ano foi rebaixado no ano passado, então não vai jogar Libertadores e volta a participar da primeira fase da Copa do Brasil e é eliminado. Depois de muitos anos sem jogar essa fase, é eliminado na primeira fase. Por isso é uma vergonha. Mas não foi uma vergonha maior do que seu adversário, do que seu rival internacional, né? Que foi eliminado pelo Globo, do Rio Grande do Norte, né? Eu acho que é do Rio Grande do Norte. 2x0 para o Globo. O Inter não jogou nada. O Inter entrou em campo para empatar, para classificar com vantagem de empate. E se deu muito mal. Primeiro gol do Globo, um frango absurdo do goleiro Daniel do Inter. Ridículo, cara. Foi bizarro demais o frango dele na cobrança de falta. E depois, no segundo tempo, o Globo matou o jogo ali para os 40 do segundo tempo, no contra-ataque. O Inter entrou em campo para empatar e não conseguiu empatar. E foi eliminado. Essa eliminação foi vergonhosa demais. Para um time aí da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, um time que vinha de uma sequência de 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas, tomando goleada para times ali do Rio Grande do Norte da Copa do Nordeste. Os times do estado deles são fraquíssimos, né? E o Inter conseguiu perder.
O Inter também não faz um campeonato gaúcho bom, tá mal no campeonato gaúcho, faz um campeonato aquém, né, do que se esperava. E aí, o problema era o treinador. O Inter, duas vezes aí no final da temporada, troca de treinador, a gente não sabe por quê. Trocou o Abel Braga depois da temporada de 2020. O Abel Braga foi vice-campeão brasileiro. Trocaram ele pelo Miguel Ángel Ramírez. Aí o Miguel Ángel Ramírez foi eliminado da Copa do Brasil ano passado pelo Vitória, já na terceira fase, eu acho. Demitiram ele. Ele estava com Covid, nem estava lá na beira do campo. E aí fica com o Diego Aguirre até o final do ano. Depois demite também, traz aí esse Cacique Medina e é capaz de demitir semana que vem. Né, o Inter não tem, a diretoria do Inter parece que não tem um planejamento direito, né? Contrata atacante pra caramba, esquece o resto do time. Eu não sei. O ano do Inter praticamente acabou. Tem a Sul-Americana, mas a principal competição para o Inter, eu acho que é a Copa do Brasil, porque é a competição que dá mais dinheiro. É uma competição, para mim, melhor que a Sul-Americana para se vencer, embora não seja um título continental, é um título nacional. Eu acho mais importante que a Sul-Americana. Os dois não valem para a Libertadores, mas a Copa do Brasil paga muito mais. Agora a esperança do Inter é na Sul-Americana mesmo, para vencer algum título. E no Campeonato Gaúcho, claro. Tem chance de vencer o Campeonato Gaúcho, mas se vencer não é mais que obrigação, né? O Inter entrou no Campeonato Gaúcho esse ano como favorito e não é o líder. Brasileiro, esquece. Brasileiro não tem chance nenhuma. Os outros resultados ali, o Avaí passou pela vantagem do empate, empatando igual um com o RT de Minas, né? A Ceilândia venceu por 2-0 Londrina, outra zebra. União Rondonópolis perdeu por 3-0 para o Atlético Goianiense. O Nova Venência venceu de 2-1 o Ferroviário. O Real Noroeste venceu por 2-1 o Operário, outra zebra, Operário da Série B. O Juventude venceu por 2-1 o Porto Velho, e é o representante gaúcho aí que sobrou na Copa do Brasil, e é um time que também não faz início bom de temporada. Está muito mal no Campeonato Gaúcho, estava ali beirando a zona de rebaixamento, esteve na zona de rebaixamento há muito tempo, demitiu Jair Ventura, parece que deu uma levantada, conseguiu se classificar na Copa do Brasil. Diferente do Grêmio aí e do Inter, né? Jogou um na terça, outro na quarta, outro na quinta. O Juventude jogou na quarta, no meio dos dois, e conseguiu se classificar. Aí venceu o Porto Velho. O Grêmio Anápolis foi eliminado pelo Juazeirense com a vantagem do empate para o time baiano. O Vasco eliminou a Ferroviária de São Paulo por 1-0. Ganhou de 1-0 aí gol do Raniel. 500 conto na conta do Nenê, que deu assistência para ele. E eu sigo falando que Raniel fará mais gols esse ano do que ele fez na carreira toda. Eu acho que já foram 6 ou 7 nesse ano. Ele tinha 11 até chegar no Vasco. Alguma dúvida que ele vai fazer muito gol esse ano? Vai ser o artilheiro da Série B. Se pá, até da Copa do Brasil, hein? Mas falaram que o Vasco jogou mal, que fez o gol e segurou. Fez o gol na sorte também, que entrou para empatar. Eu não sei porque eu tava assistindo a final da Recopa. Mas é isso. Importante que o Vasco se classificou, né? Não passou vergonha igual os outros aí. Mas também é um adversário mais difícil, né? Se fosse assim, Ferroviário, Mirassol, esses times do interior de São Paulo são adversários complicados, porque né, se o Campeonato Paulista é o estadual mais forte, lá tem os times de interior mais fortes também. Né? A gente pega aí um Globo do Rio Grande do Norte, que é um adversário fraquíssimo, e o Inter conseguiu perder com ele, inacreditável. Se perdesse com o Mirassol, o Ferroviário seria mais aceitável. Por isso a eliminação do Grêmio foi até meio abafada agora. Né? O Atlético da Bahia ele empatou em 1-1 com o CSA. O CSA se classificou com a vantagem do empate. O Paysandu venceu por 3-0 o Trem. Imagina se alguém perde pro Trem, cara. E o Paysandu venceu, claro, né? 3-0, classificado. O São Raimundo perdeu pro Ceará de 3-0. O Novo Horizontino, que vai jogar a Série B esse ano, perdeu de 1-0 pro Tunaluso. Tunaluso.
Alguém já ouviu falar no Tunaluso? O Tunaluso classificou. O Lagarto empatou em 0x0 com o Figueirense. Figueirense classificado com a vantagem de empate. Cuiabá venceu por 2x0 o Asa, classificado Cuiabá. ABC ganhou de 3x0 da Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. ABC classificado. E o Sport, pelo quinto ano seguido, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Perdeu para o Altos, do Piauí. O Sport, que é o único time nordestino que ganhou a Copa do Brasil, mas que nos últimos 5 anos entra ali só para participar mesmo, né? E não ganha nada, pô. Não ganha nem a premiação, porque não passa a primeira fase. Não sei se tem ponto de participação, e tá aí o Alex Leão. A culpa é sua, Marte. Eu botei ele na thumb aí, nem pensei que você podia comentar. Mas tá aí, a zebra. Com esporte não é mais zebra. O esporte não é mais zebra. Sempre tá acontecendo aí com o Leão da Ilha do Retiro. O Souza empatou 1x1 com o Goiás e o Goiás classificado então pela vantagem do empate. O Nova Iguaçu empatou em 0x0 com o Criciúma classificado pelo empate. O Humaitá empatou em 2x2 com o Brasiliense classificado pelo empate. O Guarani ganhou de 1x0 do Maricá. Rio Branco e Vila Nova empataram em 0x0, Vila Nova classificado pelo empate. O Tum Tum, outra zebra, ganhou de 4x2 do Volta Redonda. E eu falei na live semana passada que o Tum Tum tinha 8 anos. O Tum Tum tem 8 meses. Isso mesmo, 8 meses de existência e eliminou o Volta Redonda. O Cruzeiro ganhou de 5x0 do Sergipe, passou tranquilamente, o maior campeão da história da Copa do Brasil. Aliás, o Ronaldo tá fazendo uma live agora há pouco na Cruzeiro TV. Hein? A Portuguesa do Rio eliminou por 1x0 o CRB, outra zebra, o CRB time da Série B, quase subiu para a Série A e foi eliminado pela Portuguesa aqui do Rio, que eu acho que nem tem divisão. Entre jogar a quarta divisão e jogar a Copa do Brasil, eu prefiro jogar a Copa do Brasil, eu acho. O Operário VG, eu não sei de que estado que é esse, foi eliminado pelo Sampaio Corrêa, perdeu de 2x1. São Paulo classificado pelo empate contra o Campinense, 0x0. São Raimundo perdeu para o Manaus de 1x0. Tocantinópolis ganhou de 1x0 do Náutico, outra zebra. Cascavel ganhou de 1x0 da Ponte Preta, outra zebra. Ponte Preta nunca ganha nada, né? Fluminense do Piauí ganhou de 2x0 do Oeste, outra zebra. O Santos ganhou por 3x0 do Salgueiro. Castanhal empatou em 1x1 com Vitória classificado pela vantagem do empate. E o Glória, ou a Glória, o Leite Glória, ganhou de 1x0 do Brasil de Pelotas. Outro gaúcho eliminado, o único gaúcho que passou, como eu falei, foi o Juventude. Artilheiro da Copa do Brasil, então, nessa primeira fase, né, nesses primeiros jogos, né, um jogo cada time fez, o artilheiro é o Vitor Roque, do Cruzeiro, que marcou 2 gols, juntamente ali com Fábio Lima, do ABC, Cleiton, do Curitiba, Léo Gamalho, do Curitiba, Dagson, do Motoclube, Andrezinho, do Tum Tum, Mário Sérgio, do Fluminense do Piauí. Esses caras têm 2 gols, velho. Com um gol, Carlos Vitor, Thiaguinho, Edu, Perotti, aí tem gente pra caramba, Raniel, Rômulo, Thiago Real, Vinícius Anocelo, Heron, Robinho, né? Não vamos falar todo mundo que fez gol, teve jogo pra caramba. Lucão do Break. É isso, diz aí se seu time passou vergonha, foi eliminado na zebra aí na Copa do Brasil, nessa primeira fase, ou se ele está na Libertadores e só vai entrar na terceira fase. Né? Teremos uma segunda fase aqui, e aliás já estão definidos os confrontos, né? Vamos dar uma olhada aqui nos confrontos da segunda fase. E na terceira fase entrarão os times que estão na Libertadores. São 9 times ao todo. Atlético Mineiro, que é o atual campeão da Copa do Brasil, aliás, né?
da Copa do Brasil e do Brasileirão. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense, América Mineiro e Atlético Paranaense. Eu acho que foram todos aí. Esses times que vão entrar na terceira fase, além de Botafogo, campeão da Série B ano passado. Acho que é Bahia, né? Bahia foi. Bahia ou é Bahia? Bahia é campeão da Copa do Nordeste. E tem o campeão da Copa Verde aí, que eu não sei quem foi, que eu acho um absurdo eles classificar para a terceira fase. Muita gente falando também sobre Botafogo, né? Sobre o time da Série B, campeão da Série B se classificar para a terceira fase, campeão da Copa do Nordeste, mas da Copa Verde é o mais inadmissível de todos, né? Ah, cara, você tá com preconceito aí com a região. Cara, o futebol nesse estado não existe, cara. Mas como tava falando aí, né? O que o campeão da Série B fez a mais do que o 10º colocado da Série A? Ele é melhor? Será? Não sei. A Copa Verde é demais. Bom, estão aqui os confrontos da segunda fase. Motoclube vai enfrentar o Tombense. Esse jogo ainda está sem data marcada. Pouso Alegre Coritiba. Já na semana que vem, né? Dia 10 já vai começar a terceira fase. Pouso Alegre Coritiba vai ser na quinta-feira. Não vou falar os dias porque não é na ordem. Ou vou falar os dias, não sei. Azuris na quarta-feira enfrenta o Mirassol às 7 horas. O Avaí enfrenta a Ceilândia, 9h30 na quinta-feira. Atlético Goianiense e Nova Venécia ainda sem dia definido, sem data definida. Real Noroeste Juventude também. Juazeirense Vasco será na quarta-feira lá na Bahia, 9h30 da noite. CSA e Paysandu, Ceará e Tunaluso, Figueirense e Cuiabá, ABC e Altos, Goiás e Criciúma, Globo e Brasiliense, Guarani e Vila Nova, Tum e Cruzeiro, Português e Sampaio Corrêa, São Paulo e Manaus. Aliás, aí parece que Manaus você comprar um mando de campo e mandar lá na arena da Amazônia, né? Quer comprar um mando de campo de São Paulo e dar toda a renda para ele. Não sei, tá rolando uma história dessa aí. Tocantinópolis e Cascavel, Fluminense do Piauí contra o Santos, Vitória e Glória. Vitória e Glória. Que né, continuamos aí com. Será que teremos mais zebras nessa segunda fase? Espero que não seja contra o Vasco. Né? O Vasco já pegou de Juazeirense as 2 vezes nessa fase do Copa do Brasil. Recentes. Mas aí, eu acho que o Mirassol vai ficar na terceira fase, né? Vai passar pelo Azul, provavelmente. E agora com a vantagem do empate para ele. Agora, Cruzeiro, toma cuidado com o Tum, hein? Só digo isso.